Muito boa noite a você na programação da Canção Nova. Estamos começando um Além da Notícia e de forma bem diferente. Você tem agora imagens da belíssima cidade de Vitória da Conquista, Bahia, terceira cidade do estado, aproximadamente 400 mil habitantes, e a Arquidiocese de Vitória da Conquista compreendendo aí cerca de 800 mil pessoas. As imagens que você vê agora também da Catedral Nossa Senhora das Vitórias, é uma região importante aqui para a Bahia. A região geoeconômica de Vitória da Conquista é um importante polo comercial, de saúde, educacional. Aqui também nessa cidade a gente tem outras cidades que fazem parte da Arquidiocese de Vitória da Conquista, e importante polo comercial verdadeiramente essa cidade, tanto aqui para o sudoeste baiano, quanto também para o norte de Minas Gerais. Mas por que estamos aqui nessa noite? Seja muito bem-vindo à programação da Canção Nova, e eu estou muito contente com esse programa hoje aqui em Vitória da Conquista. Estamos exatamente nesse instante aqui na Catedral de Vitória da Conquista, e o motivo é que recentemente uma grande festa envolveu a arquidiocese local, movimentou a história desta igreja baiana. Tomou posse aqui Dom Vitor Agnaldo de Menezes como o quarto arcebispo de Vitória da Conquista. E a gente está com imenso prazer de recebê-lo hoje aqui em nosso programa, portanto, levá-lo até a sua casa. Mas eu quero também agradecê-lo já, porque o senhor é quem nos recebe aqui na sua casa, Dom Vitor. Seja muito bem-vindo e obrigado também por nos receber. Eu que agradeço, Ronaldo, a você e a Canção Nova, por nos possibilitar o povo brasileiro, todos aqueles que assistem à Canção Nova, de conhecer melhor Vitória da Conquista, a Bahia, esta região, sobretudo também a nossa igreja particular, uma igreja muito bonita, de uma história muito bonita. Então, eu que agradeço. E a gente está ainda aproveitando esses dias em que o seu coração, eu imagino, ainda está bastante mexido com as mudanças que aconteceram na sua vida particular. O senhor saiu lá de Sergipe, para a diocese, veio para a Vitória da Conquista. Olha, falar em coração, eu dizia no dia da posse que o meu lema episcopal é dilatar o coração para o serviço, né? Eu dizia que meu coração realmente está para não aguentar mais de tanto dilatar, né? Porque são tantas surpresas, as surpresas de Deus. Deus vai nos surpreendendo ao longo do nosso caminho, sobretudo quando nós realmente abrimos o nosso coração, nos colocamos à disposição dele, à disposição da missão. Às vezes eu vejo que é como o bispo, por exemplo, ele termina ocupando mais ou dando mais funções aos padres que se abrem mais à ação evangelizadora e se colocam mais à disposição do bispo, da diocese, né? Assim eu acho que Deus também vai agindo, à medida que ele vai percebendo, né, a abertura do coração, ele vai dando mais serviços. Então eu estava como você acabou de dizer, Ronaldo, eu estava na diocese de Propriá, lá no Baixo São Francisco. O Santo Padre me pediu, e é claro, o sim que a gente dá no início da nossa vocação é um sim que traz consequências e se estende por toda a vida. Então a gente não tem mais como recuar, né, do primeiro sim. Cada vez, claro, Nosso Senhor vai nos dando mais, vai nos chamando realmente para funções maiores, e é claro que o sim da gente vai se repetindo, se renovando a cada dia, né? Então é muito difícil você dizer não. Claro que o bispo, não, eu poderia ter dito não, mas eu não conseguiria viver depois com não ia conseguir viver depois com este não, né? Isso ia ficar me incomodando. Então estou realmente encantado por estar aqui em Vitória da Conquista, como você falou, uma cidade grande, uma cidade dinâmica, é um povo muito religioso, um povo muito católico. Você estava no dia da posse, então você pôde perceber sobretudo no dia que cheguei, como o povo me acolheu. Também no dia da posse, a multidão, né, que estava na missa, muitos padres, seminaristas, bispos e tal. Então tudo isso alegra o meu coração. Então o coração realmente precisa estar dilatado por serviço e tem que, de certo modo, suportar também estas novidades de Deus a cada dia. Mas estou realmente contente, feliz por estar aqui, por ter
dado o meu sim a Deus. O senhor sabe que a proposta desse programa é justamente a gente ouvir essas experiências dos pastores e conhecer também as culturas por onde a nossa fé vai se alastrando, nos interiores também. O senhor viveu já experiências aqui lindas, que vou até repropor que a gente recorde aqui, seu coração vai ter que se dilatar um pouquinho mais. Quero trazer aqui um pouco da vida de Dom Vítor. Já foi reitor de seminário? Claro, tudo isso com a graça de Deus agindo, realmente o que você disse procede, né? Logo que fui ordenado padre na diocese de Jequié, que é aqui próxima, né? Próximo daqui de Vitória da Conquista, a 150 quilômetros apenas, de forma que quando o Santo Padre me nomeou para Vitória da Conquista, então eu pensei, estou voltando para casa, né? Porque saí daqui, saí desta província, porque Jequié pertence à província de Vitória da Conquista. Jequié, Livramento de Nossa Senhora, Caetité e Bom Jesus da Lapa, são as dioceses sufragantes. Então, logo em seguida, o Dom Cristiano Krapf, meu primeiro bispo, um suíço, muito interessante, ainda está vivo, mas com Alzheimer e tal. Então, o Dom Cristiano me pediu, eu já fui nomeado padre, realmente pároco, de uma paróquia ainda como diácono. Depois fiquei com 2 paróquias, Nossa Senhora Aparecida, lá no interior, numa periferia de Jequié, e Lafayette Coutinho, no interior. Depois de um tempo, então, o bispo me transferiu para o seminário. Ali fui reitor durante 5 anos, no seminário maior de Jequié, em Ilhéus. Naquela época, inclusive, Vitória da Conquista também tinha a sua casa de formação em Ilhéus, né? Dali fui às Pontifícias Obras Missionárias, a convite do padre Daniel Lagni, que era o diretor na época, né? Mas isso depois de toda uma experiência, todo um trabalho também no Regional Nordeste 3, com a infância missionária, na dimensão missionária, inclusive com o Mário Sivieri, que foi meu predecessor lá em Propriá. Eu, na verdade, já conhecia muito do Mário quando fui para Propriá, né? Já o conhecia da dimensão missionária. Então, já tinha um bom tempo trabalhando na dimensão missionária no Regional Nordeste 3, quando fui chamado para as Pontifícias Obras Missionárias, e lá eu fiquei de 2006 até 2010. E ali foi uma experiência linda, não é? Porque, de fato, a minha alma é missionária, né? E lá eu fui, então, nomeado secretário da Pontifícia Obra da Propagação da Fé, que abrange famílias missionárias, juventude missionária, e ali, então, tive a graça de fundar o primeiro grupo da juventude missionária em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E que hoje se espalhou no Brasil. Se espalhou no Brasil. Uma coisa linda. Dificilmente tem uma diocese hoje que não tenha grupos de juventude missionária animado pelas Pontifícias Obras Missionárias. Então, eu tenho essa alegria de dizer que fundei o primeiro grupo, né? E me emociona cada vez que encontro infância missionária, juventude missionária por onde passo, né? Porque, como digo, o sangue missionário ferve de fato nas minhas veias, e ali foi uma experiência lindíssima. E depois, então, vim das Pons, o Dom Cristiano, esse suíço, né? Gente boa, ele me trouxe de volta para a Catedral de Jequié, onde fiquei 7 anos. E da Catedral fui para uma outra paróquia, Maracás, e ali fiquei pouco tempo. Fui nomeado bispo para Propriá. Mas realmente o que de fato me faz, digamos assim, o que me anima é este espírito da missão, e por onde passei realmente procurei trabalhar esta questão da dimensão missionária. Eu guardei algo de propósito que eu não falei sobre o senhor. Certo. O senhor tem uma especialização em espiritualidade sacerdotal e missionária. E eu vou querer aprofundar isso também. Mas já nesse bloco já faço uma pergunta. Os sacerdotes, por tudo que o senhor nos disse agora, e até a forma como foi a sua própria vida, os sacerdotes têm uma forte carga de trabalho, né, no dia a dia. Isto realmente. Hoje, por isso também, alguns padres, nós estamos percebendo doenças, né, digamos assim, algumas doenças de cunho psicossomático e tal, também pelo trabalho árduo. Por isso é importante digamos assim,
ardor pela missão. Se nós realmente não formos capazes de buscar abastecer, digamos, o nosso espírito através da oração, da intimidade com Deus, isto se torna de fato insuportável, né, em algumas situações o fardo. Então, por isso devemos, o Papa Francisco inclusive fala muito disso, que nós devemos sempre, o padre deve sempre descansar no colo de Deus, depois de um dia de trabalho, de uma semana de trabalho, chegando em casa cansados. Ele diz assim, o Papa brinca que a vontade que a gente tem é de cair na cama do jeito que a gente vem, até com as roupas. Mas ele diz, antes disso, 5 minutos, 1 minuto, 10 minutos na capela, e descansar no colo de Deus. Então, de fato, o trabalho nosso é um trabalho árduo, o trabalho sacerdotal é um trabalho árduo. Intenso. Intenso. E se deixar, ele consome por isso eu tudo. admiro tanto o clero, os padres, pelo trabalho, porque eu fui pároco, né, sou bispo, e eu sei como é isso, né? Então, realmente é um trabalho árduo. Por isso, então, o padre deve buscar mais o sacrário, buscar mais a espiritualidade, buscar mais uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus para suportar a carga. Então, como eu dizia, hoje a crise sacerdotal está sobretudo, digamos, a causa principal é sobretudo a falta de espiritualidade e a perda de identidade sacerdotal, né? Isto realmente pode, se a gente trabalha, se a gente realmente vive, se entrega à missão, mas depois, se não busca a espiritualidade, pode perder a sua própria identidade sacerdotal, se tornar até mesmo um funcionário do sagrado, e eu creio que não existe coisa pior para um padre do que perder a sua identidade e se tornar na igreja apenas um funcionário. Isto realmente, né, eu creio que se torna, ou se tornaria na vida de um padre, um peso muito grande. Mas nesta questão, o que deve ficar, digamos, deve ser uma visão mais positiva de tudo isso, é que a entrega bonita dos sacerdotes. Sim. Né? Não, mas eu até entro nisso também. Eu acho que também aí entra, eu imagino, a grande preocupação e o grande zelo do bispo com o seu clero, não é, de estar constantemente recordando isto, para resistirmos, para estarmos sempre vigorosos no nosso trabalho, na nossa missão, não esquecerem esta dimensão da espiritualidade, né? Daí vem também um tempo da graça de Deus, um tempo em que a gente deve viver com alegria, com entusiasmo, com esperança, né? Até porque devemos acreditar que Deus é o Senhor da história, Ele está agindo, Ele está presente. Então o bispo tem realmente esta missão de animar toda a igreja particular, mas de animar sobretudo os animadores, né? Animar aqueles que animam, para que não desanimem. Então a presença do bispo na vida dos padres, sem dúvidas, é muito importante. É claro que às vezes, digamos, há uma certa dificuldade aqui, ali, acolá, porque alguns padres, eles querem que o bispo seja pai, mas não querem ser filhos, né? Então, é claro, o bispo é pai, deve ter este papel também, paterno, né, de paternidade, mas o padre também deve querer ser filho, né? Porque às vezes quer o bispo como padre, para passar a mão pela cabeça, como se diz aqui no Nordeste, ou para apoiar certas coisas, sei lá, mas o pai também corrige, né? E aí nem sempre a correção. Então, mas não é também assim. Há dioceses mais difíceis, clérigos mais difíceis, bispos também, um outro bispo que talvez tenha mais dificuldade de se relacionar com os seus padres, mas no geral isso tem dado muito certo. No geral, os bispos são muito pastores, muito pais, muito próximos do seu clero, pelo menos é isso que eu vou observando. Claro que eu termino falando de uma forma muito clara também aquilo que eu sinto, que eu vejo. Não quero, digamos assim, criar nenhum tipo de assustar ninguém, mas é nesse sentido, né? Quero ter aqui também um olhar pessimista para as coisas. Estamos apenas falando, você iniciou dizendo do trabalho, das dificuldades, da missão. Claro, a missão é árdua, mas a gente deve sempre ter aquela consciência de que é Deus quem chama
Ele envia e vai junto, não deixa o missionário sozinho. Por isso devemos sempre buscar manter, né, preservar a identidade clara do que é ser padre realmente, qual é a nossa missão como padres e de que tudo, a origem toda está em Deus e que Deus nos apoia. Mas é lindo a missão, é lindo o trabalho dos nossos padres, de nós bispos, com todas as dificuldades que a gente tem, estamos vencendo, graças a Deus, e isso aqui é importante, né? E o que seria de nós hoje, sociedade, sem a presença da igreja, através desses padres espalhados por todo o nosso território nacional, aí na casa dos 20 e poucos mil que nós temos no Brasil inteiro, não é? Muito bem. Gente, só foi um ensaio aqui no começo do nosso programa, foi o primeiro bloco. No próximo bloco eu quero mostrar um momento muito bonito que eu vou compartilhar aqui com o Dom Vitor e vou deixar que ele mesmo dilate mais ainda o coração dele compartilhando conosco, ok? É um intervalo bem rápido, a gente volta já hoje, exclusivamente, fora dos estúdios, diretamente de Vitória da Conquista, Bahia, com seu novo arcebispo que tomou posse recentemente. Até já! Numa conversa muito agradável nesta noite excepcional em que o Além da Notícia sai dos estúdios e veio para a Bahia. Estamos em Vitória da Conquista, povo baiano do Brasil inteiro, que agora nos acompanha, a nossa saudação. Mas a você também que nos acompanha de qualquer outro lugar e quem quer que seja você, estamos falando de vida de igreja. Estamos falando de temas, aqueles que nos interessam a todos, é sobre nós mesmos. É sobre a nossa fé, é sobre a evangelização dentro das nossas casas, com os nossos filhos, é sobre família, tudo que a gente aqui está conversando, e sobre a vida de igreja, para que a gente compreenda, se encante mais ainda e tenha amor e paciência com a nossa igreja, assim como temos e devemos ter conosco, assim como Deus tem conosco, amor e paciência, não é? Vamos lá. Dom Vitor, continuando nossa conversa, a gente terminou falando sobre essa atenção especial que a igreja sempre deve ter com a juventude, olhar para a juventude, buscar uma forma de encontrar os jovens, de atrair os jovens, de trazê-los para dentro. Mas famílias bem estruturadas, edificadas, felizes, sobretudo, já fazem um belíssimo trabalho em auxílio à salvação desses jovens, não é? O jovem está na família. Né? E, claro, quando a família é religiosa, quando os pais são religiosos, isto influencia. Não determina sempre, né? Porque eu sei de casos de jovens que são, né, de lares cristãos, católicos, bem edificados, os jovens não, se desviam. E há outras situações de famílias totalmente desestruturadas, de repente um jovem lá diz, eu quero ser padre, se torna padre, sei lá, né? Há estas surpresas, né? Mas a família bem estruturada, sem dúvidas, é importante até para a sociedade, né? Porque é a célula-mãe da sociedade. Então, se a família se desestrutura, tudo se desestrutura também. O casamento, por exemplo, o matrimônio, isso influencia muito na vida dos jovens. Sem dúvida, se o jovem vem de uma família mais estruturada, mais religiosa, é mais fácil que ele também esteja presente na igreja, né? Porque os pais, né, ensinam. Seja um adulto maduro, que também conduzirá bem sua vida. Importante. Eu, por exemplo, fui educado pelos meus pais, tudo bem, a parte religiosa, mas sobretudo pelos meus avós. Os avós têm uma importância muito grande na educação da juventude, educação religiosa da juventude, né? Então, é importante que nós busquemos métodos novos, busquemos realmente compreender. E eu creio que a gente vai fazer melhor quando nós entrarmos no mundo dos jovens. Porque nenhum projeto criado no escritório, creio que vai resolver o problema com a juventude. O bispo sentar aqui com os padres, vamos pensar o mundo da juventude sem a juventude, sem ouvir a juventude. E eu creio que a melhor maneira realmente de encontrar métodos novos, meios novos de evangelização, da juventude, eu vim da própria juventude. Então, eu creio que a igreja deve ouvir, fazer uma espécie de sínodo da juventude na sua própria diocese, para que a gente possa ouvir dos jovens, de modo, o que é que os jovens esperam da igreja, o que é que os jovens querem. Porque se a gente faz isto, né, a CNBB, por exemplo, quando prepara algum documento sobre a juventude, nós temos a dimensão juvenil na CNBB, eu creio que eles também fazem isto, escutam a juventude, os grupos de jovens e tal. Na Arquidiocese de Vitória da Conquista, eu creio que esse é um dos caminhos que a gente vai tomar, é ouvir a juventude, buscar
realmente evangelizar a juventude a partir da própria juventude. Isto é um lema da juventude missionária, jovem evangelizando jovem. Nós temos que convencer os nossos jovens católicos para que eles evangelizem outros jovens. Por quê? Porque eles vivem no ambiente da juventude. Os jovens chegam onde eu não posso chegar, até por ser bispo, pela minha idade, não é? Já uma outra. A cultura do jovem é muito especial, é muito própria, né? O jeito de ser da juventude é muito próprio. Então eu creio que temos que convencer a nossa juventude católica, aqueles que temos, de que eles sejam protagonistas da missão juvenil, não nós. Nós acho que temos que dar o apoio. Agora, lá, realmente, no dia a dia, no contato com a juventude, é a própria juventude que precisa fazer isto. Também observar experiências que vêm dando certo? Experiências que vêm dando certo. A juventude missionária, por exemplo, é uma experiência lindíssima e que atrai muito a juventude, né? E há tantas outras experiências, as novas comunidades. As novas comunidades fazem um trabalho muito bonito no Brasil, de animação missionária, também da juventude e das famílias. Com muitas vocações jovens. E com muitas vocações jovens. Eu me lembro que o Papa Bento dizia isto, que os movimentos, os movimentos, né, novos, ou estas comunidades novas, não nasceram em escritórios, como eu acabei de falar da juventude. Não nasceram em escritórios. Ninguém pensou isto. É obra do Espírito Santo, ele dizia, e eu também não duvido. É obra do Espírito Santo porque ninguém programou isso. Entendeu? Não foi pensado pela Santa Sé, vamos criar novas comunidades. Não, elas foram surgindo, suscitadas pelo Espírito Santo. Agora, algumas dessas comunidades estão sendo acompanhadas e precisam ser acompanhadas pela igreja, né? Porque há coisas assim, esquisitas também, de todo tipo, né? Mas há comunidades novas sérias, como a Canção Nova, e que a igreja dá apoio, a igreja caminham com a igreja e que tem feito um bem imenso. Olha, não sei, não dá para a gente realmente medir o bem que a Canção Nova fez desde o início e continua fazendo no Brasil, né? Com a juventude. Shalom, tantos outros movimentos, né? Obra de Maria, tem tantos jovens na Obra de Maria. Então nós temos várias comunidades novas que fazem um bem imenso na evangelização da juventude. O senhor está falando aí, eu estou me recordando aqui, eu tenho um menino de 19 anos. Uhum. Ele está fazendo agora uma experiência que eu fiz aos 15. Uhum. Aos 15, o meu grupo de jovens da minha paróquia fazia vigílias periódicas, na madrugada inteira. No meio da madrugada a gente parava, tinha um sopão, era aquela festa de jovens em vigília. Uma vez ali a cada 3 meses, 4 meses, não sei. Meu filho está fazendo essa experiência agora junto com os jovens salesianos em Brasília, um exemplo, lotando o Santuário Dom Bosco, 1000 jovens a cada 6 meses, numa noite inteira. A gente vê pais chegando de todas as classes sociais, levando seus filhos 10 da noite, indo buscar 5, 6 da manhã, e felizes, e aqueles jovens saindo felizes. Há também uma sede no jovem de hoje por Deus e por experiências assim, não é? Claro, olha, uma coisa errada é a gente achar que o jovem não quer saber de Deus nem de religião. Não é bem isso que eu disse anteriormente, não é quando dizia do aumento de jovens sem religião. É falta de acompanhamento, é falta de instrução, é falta de alguém que os conduza a Deus. Sim. Porque isso é importante, as oportunidades. Agora, no carnaval, quantas experiências bonitas, sim, enquanto muitos jovens estavam nas grandes cidades, ou pequenas cidades, né, nos blocos, nisso, naquilo, Salvador, atrás de trio elétricos, isso, aquilo, outros estavam nas igrejas fazendo retiro. E não tinha nem... Várias, eu vi na própria Canção Nova, divulgou tanto isso e tantos outros meios de comunicação divulgando encontros, retiros de jovens no Brasil inteiro com muitos. E eu acho que a gente nunca teve isso na história, como tem hoje. Os jovens têm sede de Deus. Os jovens têm sede de Deus, eu não duvido de forma nenhuma. Na mesma questão da área vocacional, eu tenho dito assim para os padres, vocações temos. Agora, elas precisam ser despertadas, acompanhadas. Agora, dizer que não temos mais vocações, Deus continua trabalhando, suscitando. A mesma coisa na juventude. A juventude, ela quer sim religião, ela quer sim igreja, ela quer Deus.
É claro, né, o ser humano naturalmente busca a Deus, mesmo de uma forma inconsciente busca a Deus. E há em nós uma sede, um desejo que nada sacia, e isso com certeza na vida dos jovens também, que é o lugar de Deus. Não sei, eu costumo dizer, eu brinco assim, que é uma certa ausência de algo que o dinheiro não é capaz de saciar, o sexo desenfreado, o prazer, o poder, né? Pessoas ricas e que continuam buscando, né? Lá dentro de nós, sem dúvidas, há o desejo de Deus, que só Ele é capaz de nos realizar plenamente. E o jovem só será feliz plenamente, realizado plenamente em Deus. Pode ir para onde ele quiser, drogas, isto, aquilo, ele só vai ser feliz total quando ele encontrar Deus na vida dele. E isto é o que a igreja deve, né, promover, né? Promover na juventude estes encontros com Deus. Sim, e a família, para não ficar de fora, é importante. Nós temos no Brasil, é importante a pastoral familiar. O CNBB acompanha bem a pastoral familiar. É importante. Na Diocese de Propriá, por exemplo, desculpa eu ficar falando de Propriá, porque é a experiência que eu venho, estou chegando agora em Vitória da Conquista, mas a experiência lá, isso foi um dos poucos decretos que eu fiz, que eu não governo por decretos, né? Eu acho que não é assim que deve funcionar, né? O bispo simplesmente decreta. Mas um dos decretos que eu fiz é que todas as paróquias tivessem pastoral familiar, porque nós precisamos trabalhar as famílias, ou ir ao encontro das famílias. Sem isto, a gente perde a criança, perde o jovem, perde o casal, o sacramento do matrimônio se enfraquece, né? Todas essas questões. Então a igreja tem uma responsabilidade muito grande também na evangelização da família. Em incentivar, em despertar novos trabalhos com famílias, com casais, porque são frutos maravilhosos quando a gente percebe esses casais que vão para retiros, para encontros, que vão para essas atividades propostas para eles, aqueles que não frequentavam a igreja, que têm situações irregulares no matrimônio e que quando participam de uma atividade na igreja se transformam, é uma beleza muito grande, e que quanto mais se possa fazer algo por esses casais que estão por aí, soltos, se deve fazer mais. E você que bem sabe que você é casado, tem família, sim, é uma vida familiar, cristã, então sabe muito bem quanto é bom ter uma família religiosa, estruturada, né? Isto sem dúvida, um casamento forte, claro que todas as famílias, todo casamento, todas as pessoas passam por crises aqui, ali e acolá, mas como é bom ter uma família, não é? Eu fico, até hoje, meus pais estão vivos, meu pai tem 100 anos, vai fazer 100 anos agora em abril, minha mãe 90 anos, e 15 irmãos. Então eu fico pensando, quando eu penso em casa, eu ainda penso em casa de pai e de mãe, interessante. O meu, mesmo tantos anos fora, mas a referência que eu ainda tenho hoje é de meu pai e de minha mãe que estão vivos, a casa paterna. Interessante isso. Vou para casa, né? Eu, quando falo da minha casa, lembro a casa dos meus pais. Então a referência familiar é muito importante. Eu fico pensando como é triste alguém chegar no final do dia e não ter para onde ir. Entendeu? Não ter um lar para voltar, para ir para cá. Por isso, esta crise do matrimônio, por exemplo, quando os casais se separam, eu imagino a crise da separação para os filhos, para tudo, e chegar ao final do dia e não ter. Essas pessoas, por exemplo, de rua, pessoas abandonadas, não ter um lar para voltar para casa, né? Quer dizer, puxa, chega o final do dia, para onde eu vou? Não tenho uma casa. Então, é bom ter uma família que como diz o padre Zezinho, né? No seu canto, como é bom ter uma família. Então, que todos nós possamos realmente amar nossas famílias, lutar pelas nossas famílias, porque sem a família, realmente tudo se desmorona, né? Vamos lá. Como sucessor dos apóstolos, como homem de igreja e de fé, o senhor diria que os graves problemas que nós temos na sociedade hoje, em todos os âmbitos, na juventude que se perde, que tira a própria vida, nos adultos que fazem o mesmo, nas famílias desestruturadas, nas famílias que se desfazem, nesse homem sem destino, que não sabe para onde vai e que muitas vezes não encontra razão para viver mais, e por isso anda perambulando pelas ruas, e naqueles mesmos que, sem fé, acreditam estar vivendo da melhor maneira,
que não acreditam no Criador, não sabem por que estão neste mundo. Você acredita que a forte razão de tudo isso que a gente vive, essa problemática social, não só no Brasil, mas isso no contexto geral, é exatamente por desconhecerem a Deus? Ah, sem dúvidas. Só Deus é capaz de tornar o homem feliz. Não é? Então, o homem eu creio que todas as questões, tudo que nós estamos vivendo hoje na sociedade, você acabou de citar, é porque o homem, a pessoa humana, né, se afastou de Deus. Não adianta. Agora, interessante, eu acho que nunca se falou tanto de Deus, não é? Porque os meios de comunicação facilitam isso. Hoje você vê até nos carros, Deus é amor, isso, aquilo, Jesus salva e tal. Mas eu acho que o homem nunca esteve assim realmente tão distante, tão longe do sagrado, tão longe de Deus, né? Na Idade Média, Deus era o centro, né, de todas as coisas. Hoje é o homem, é a pessoa humana, né? Deus foi de fato sendo escanteado, né? Inclusive hoje se fala de uma era pós-cristã, estamos vivendo uma era pós-cristã. É claro que isto eu não acredito assim, não vejo desse modo. O homem, eu dizia, ele naturalmente busca Deus, naturalmente ele deseja Deus. Deus é o fim último verdadeiro de todo homem. Então não adianta, né? Nascemos de Deus e para Deus retornaremos, voltaremos. Então o desejo de Deus está no coração de cada pessoa humana, e à medida que a pessoa se afasta de Deus, os problemas aumentam, a sociedade se perde, né? A sociedade se perde. Por isso a nossa responsabilidade, o nosso dever, né, de anunciar Cristo Jesus, né? Aí vem a dimensão da missão, o dever da igreja de levar Deus, apesar que Deus está presente em tudo, não há nenhuma situação. Eu costumo dizer que ninguém leva Deus a ninguém, a gente desperta Deus já presente nas culturas, nas pessoas, nas realidades. Deus está em todos os lugares, né? As sementes do verbo estão espalhadas em todos os lugares, em todo o universo. Então não há lugar que Deus não esteja. O que o missionário faz é despertar Deus presente já no coração, nas culturas, nas realidades. Mas este é o trabalho nosso da igreja, despertar Deus, né, no coração dos homens e mulheres de hoje. Confirmando o que o senhor nos disse, eu me lembrava, ouvindo o senhor, me lembrava de um irmão bispo do senhor recentemente que ele disse assim, exatamente exemplificando o mesmo exemplo que o senhor trouxe. Nunca se ouviu falar tanto de Deus em nossa sociedade, quando também sendo tão afastado dele. E ele dizia assim, porque muitos dizem por aí que Deus, Jesus, aceita você como é. Ele disse, mas a questão não é essa, a questão é, e você aceita Jesus como ele é? Claro. Aqui é que está o problema. É que nós queremos aceitar o Jesus, mas do jeito que a gente quer e não como ele é. Claro. Isso aí é muito fácil, né? Dizer que aceita Jesus do nosso modo. Sim. Ou moldar o Jesus, né? Sim. Não é, digamos, o evangelho que tem que se adaptar a nós. Nós temos que nos adaptar ao evangelho. Então a gente não tem como, digamos assim, moldar Jesus aos nossos próprios desejos, o modo de ser, os pensamentos, não. Então é aquela mesma história que eu dizia, que às vezes os padres querem um bispo pai, mas não querem ser filhos. Então, da mesma maneira, é importante que nós queiramos Jesus, desejemos Jesus e nos moldemos a Ele, né? Realmente que nós busquemos a sua palavra, né? Bom, para concluir esse bloco, a gente não falou da infância missionária. O que há de especial nesse trabalho que a igreja propõe, a infância missionária? Uma última pergunta para encerrar esse bloco aqui, e que o senhor também é um especialista nessa questão. Olha, eu precisaria de um outro programa para falar de infância missionária, porque infância missionária é a minha cachaça, né? A juventude missionária. Então, a infância missionária é uma experiência lindíssima que me emociona cada vez, né? Criança evangelizar criança, essa é a ideia. Criança Como evangelizar é que funciona? Criança. Na verdade, a infância missionária ela foi fundada por Dom Carlos de Forbin Janson, né, na França, em Nancy, na França. E ele, como surgiu na China, escreviam os padres
de Nancy, na França, que foram às missões, de lá escreviam para o bispo dizendo que muitas crianças estavam morrendo, né? Eles não estavam dando conta, né, de acompanhá-las ou até mesmo de alcançá-las com o sacramento do batismo. Então, muitas crianças até morrendo sem o batismo, porque eles não davam conta, né? E então, Paulina Jericó, fundadora da Propagação da Fé, já tinha fundado a Pontifícia Obra da Propagação da Fé, e ele procurou Paulina, uma leiga, e pediu ajuda, pediu alguma inspiração. E eles chegaram então à conclusão de que a Igreja da França deveria rezar, né, pelas crianças da China. Ele pediu que todas as crianças da França rezassem todos os dias uma Ave Maria pelas crianças da China e que oferecesse uma vez por mês uma moedinha. Na época que na França também o povo passava fome, as crianças passavam fome, até trabalhavam nas fábricas, né, as crianças. Então as criancinhas da França, desse modo, conseguiram salvar muitas crianças na China. Daí surgiu a infância missionária. Então a infância missionária tem realmente esta missão, este objetivo de rezar e de oferecer também a sua oferta pelas crianças, seu sacrifício pela criança do mundo inteiro, e desse modo também promover a evangelização das crianças. Então são grupinhos de crianças, normalmente 12 crianças, que se reúnem e que elas digamos assim, promovem a evangelização das crianças, pequenos grupos que de fato vão ao encontro de outras crianças. Aí, desse modo, surge também a adolescência missionária, deste modo a juventude missionária, deste modo a família missionária, porque o objetivo é começar com a infância missionária, a adolescência, a juventude e família missionária. Todas estas estão ligadas à Pontifícia Obra da Propagação da Fé, fundada por Paulina Maria Jericó, uma leiga, né? E eu concluo que o mais maravilhoso de tudo isso é que uma criança missionária vai ser um adulto cheio de Deus. Claro, missionário. Transformado. Do mesmo modo. Transformado. Mas quem sabe um dia a gente faz um programa só para falar das pontifícias obras missionárias. Eu não sou diretor, claro, das pontifícias obras, mas sou apaixonado pela missão e conheço bem as pontifícias obras, todas as suas histórias, toda a história de cada uma delas. É lindo demais, né? E são obras pontifícias, são obras do Papa. Muito bem. Mais um break aqui agora no nosso programa. Daqui a pouquinho, no último bloco, a gente volta com um outro convidado especial aqui. É daqui de Vitória da Conquista e vamos falar um pouquinho de história. Agora você vai gostar. Você não está vendo agora, mas vai ver daqui a pouquinho. Aqui nós temos o quadro de todos os bispos que já passaram por essa arquidiocese de Vitória da Conquista. A gente vai falar sobre isso dentro de instantes aqui no nosso programa Além da Notícia da noite de hoje. É bem rapidinho, a gente volta já. Hoje é excepcional, hoje é especial, nós estamos voltando diretamente de Vitória da Conquista, na Bahia. Veja que imagens lindas da cidade, e eu quero enfatizar essa imagem linda também da Catedral Nossa Senhora das Vitórias, aqui a Catedral de Vitória da Conquista. E a gente já volta para esse segundo bloco conversando aqui com Dom Vitor Agnaldo, arcebispo metropolitano, que está nos recebendo hoje aqui na Catedral. E a gente está muito contente de poder conversar com ele. E eu quero propor aqui ao senhor algo, que o senhor agora nos diga da sua emoção quando recentemente tomou posse, em alguns momentos ali do rito de posse canônica na Catedral. Vamos mostrar as imagens agora, ali quando o senhor está na entrada da Catedral, ao lado de Dom Sérgio da Rocha, Dom Luiz Pepe, o arcebispo emérito. O que se passa no coração ali do bispo que vai chegando para uma nova missão, naquela hora ali que pisa naquele degrau da sua nova Catedral? Olha, é um dos momentos mais fortes. Eu me lembro que em Propriá, o tempo todo, quando eu fui nomeado bispo de Propriá, eu não me emocionei tanto, eu não chorei, digamos, eu não sou muito de chorar. Mas lembro que quando eu entrei na catedral pela primeira vez, aí eu desabei. Não consegui e fiquei preocupado porque eu não conseguia me controlar. E aqui em Vitória da Conquista não foi diferente. Na verdade, a emoção já começou no dia que o senhor Núncio Apostólico, 20 de janeiro, ele me telefonou, eu dirigindo, voltando de Recife, dos 35 anos da obra de Maria. Conte isso, por favor. Eu voltando das 35 anos da obra de Maria, né?
Aí já passando lá em Maceió, na verdade dormi em Maceió, aí de manhã cedo uma mensagem da secretária do senhor Núncio que ele precisaria falar comigo, né? Assim, e aí foi quando o senhor vê essa mensagem, o senhor pensou o quê? Uma mensagem do núncio apostólico, representante do Não, Papa. porque normalmente a gente que é bispo, de vez em quando o núncio chama para uma conversa, outra, algum candidato, alguma questão da diocese e tal. Eu achei que fosse uma coisa assim, uma dessas chamadas que ele normalmente faz para a gente, para tirar alguma dúvida, saber de alguma coisa. Mas aí ele me disse, não, o Santo Padre, desta vez, digamos, a minha ligação é por outra questão, né? O meu contato para dizer para o senhor que o Santo Padre lhe nomeou arcebispo de Vitória da Conquista. Claro que ali é um momento, realmente, eu até dirigindo, o senhor Núncio brincou, olha, cuidado, excelência, né? Volte devagar, né? Porque realmente é uma emoção grande e ali são tantas coisas que passam na cabeça da gente, né? Mas aí, chegando aqui em Vitória da Conquista, já foi, né? Uma carreata, uma coisa assim, acolhida do povo. Vamos mostrar alguma dessas imagens da carreata. Tem até um depoimento muito bonito do senhor na coletiva de imprensa, falando que ficou até meio acanhado com o povo acenando nas ruas, né? De fato, foi lindo, foi muito bonito. Então a emoção, digamos, as coisas foram se acumulando, né? Porque também essa espera, a questão da chegada entre a nomeação, a tomada de posse, tudo isso aí né? Mas quando entrei na catedral, me controlei, né, para não me emocionar, porque realmente é o momento que você está tomando posse do serviço, né, do serviço aqui, nesse caso aqui na Arquidiocese. Então eu tinha consciência de que tinha chegado o momento de tomar posse do serviço, sobretudo naquela hora em que o senhor cardeal Dom Célio da Rocha me passou o báculo, né. Isso é interessante. Agora, só assim, digamos, um parênteses, é importante, eu costumo esclarecer isto, porque para muitas pessoas no Brasil, isto cria confusão. Ninguém dá posse a um bispo. Quer dizer, o cardeal não me deu posse. Uhum. Ele fez o rito de passagem do báculo. Mas a posse é o bispo quem toma posse, né? Diante da bula de nomeação, o que é que o bispo faz? Apresenta a bula e, a partir daquele momento, digamos, a sua posse no serviço ali pastoral da diocese. Então ninguém dá posse, chama assim posse, o bispo vai tomar posse da arquidiocese. Verdade, realmente, o bispo que toma posse, mas ninguém dá posse. Mas naquele momento que o senhor cardeal, né, de uma forma muito, muito simpática, eu dizia que é o nosso cardeal do Nordeste, de fato, ele passou o báculo, claro que é um momento também, sem dúvidas, emocionante. Primados do Brasil, né? Muito significativo isso. Isto, sem dúvidas, é o momento em que o pastor, né, assume ali o seu serviço, senta na cátedra, momento emocionante. Depois a igreja estava lotada, não é? Uhum. Impressionante, a catedral cheia, o povo vibrando, pessoas também amigas que eu pude olhar assim os rostos. Foi um momento bonito, um momento sem dúvidas emocionante, e a gente vai guardando isso no coração, né? E é claro que isso também nos compromete mais, né? A acolhida, quando o povo acolhe como me acolheram, o meu compromisso com a arquidiocese e com o povo se torna maior, porque você percebe a expectativa do clero, das pessoas em relação a você, no caso em relação a mim. Então, isso também cresce, aumenta em nós a responsabilidade, né, do serviço, da corresponder. Mas eu fiquei também tentando imaginar o seu diálogo com Jesus, quando o senhor também ali, diante do Santíssimo Sacramento, para e fica aquele silêncio total, aquele diálogo ali. Eu tentei imaginar e tentei traduzir isso para o rádio na hora. Foi, né? Foi o que eu imaginei, mas o senhor... Foi o que você imaginou. Eu imaginei naquela hora e disse, eu imagino que nessa hora o senhor arcebispo está pensando em todo esse rebanho, em todo esse desafio, se confiando a Deus, isso mesmo. Confiando este povo a Deus, o seu clero, e ali totalmente despojado diante de Deus. Eu percebi agora que você sabe ler pensamentos, né? Então, de fato, estava pensando assim. Em propriar, na última missa, eu falei, olha, Deus, é hora de partir, Deus me espera em Vitória da Conquista, né? E ali eu estava, Senhor, eis-me aqui, cheguei, estou aqui, né, para servir. E insisti muito com o povo em relação a isso. Sempre as pessoas dizem, qual é o seu projeto? O que é que o senhor vai fazer de diferente? Eu digo, olha, eu vim para amar e servir.
Se eu conseguir amar e servir o meu povo, o clero e tal, eu creio que farei o máximo. Amar e servir é o máximo que a gente pode realmente fazer como pastor. Questão dos desafios pastorais e tal, a gente vai aos poucos caminhando juntos de forma sinodal, vamos tentando levar a arquidiocese. Mas realmente haja coração, né? Então, coração dilatado e precisa realmente estar dilatado, ou se dilatar cada vez mais para tantas emoções. Mas foi um momento lindo, um momento de Deus, da graça de Deus forte, do encontro com o povo. Isto para mim sempre foi muito forte, né? O encontro com o povo. Então, no momento da carreata foi muito... Várias vezes eu me emocionei porque me encontrei com as pessoas, né? Então, e até mesmo não católicos, claro, que pelas ruas iam vendo o carro passar com o senhor ali em cima, e alguns olhando, outros cumprimentando, outros não. O que me realiza como pastor, me realizava como padre, me realiza como bispo, é estar com o povo. Isso sempre foi. Não é, eu tenho fama de administrador, disso, daquilo, de construtor, mas na verdade o que me faz feliz, o que me preenche é o contato com as pessoas, é estar com as pessoas, sobretudo as pessoas mais simples. Em Propriá, as experiências mais bonitas que eu tive em Propriá foi nas visitas pastorais. É uma coisa que eu gosto de fazer, sobretudo na zona rural, né? Porque as pessoas lá estão bem carentes, não têm esse contato com o pastor. Eu fui em várias comunidades lá durante as visitas pastorais que as pessoas diziam: a primeira vez que um bispo vem na minha comunidade. Ou alguém dizer assim: a primeira vez que eu falo com um bispo. Eu ficava pensando, puxa, né? Mas é verdade. Então aquilo me emocionava, chegar pela primeira vez numa comunidade, e o povo me recebia numa alegria, com festas, crianças, adultos, né, idosos. Então, o estar com o povo é o que me anima. Quando se faz essa experiência, se tem vontade de fazer mais, não tem? Mais, claro. E uma das coisas que eu senti de sair, quando eu lembro que eu, voltando de uma comunidade antes de vir aqui para a Vitória da Conquista, eu passei numa igreja que eu sempre passava, numa capela, e não tive a oportunidade de ir ali, nem de parar, nem de falar com o povo lotado, e o povo voltando para casa. E aquilo ali eu pensava: meu Deus, eu não tive tempo de me encontrar com o meu povo, né? Com todo o meu povo. Porque aquela comunidade, por exemplo, eu não estive. Então, não estive naquela comunidade. Então, aqui, digamos, em Vitória da Conquista, eu tenho certeza que não será diferente. Os momentos mais bonitos que eu vou viver aqui vai ser nas visitas pastorais, no estar com o povo. Dom Vítor, tem sido algo muito bonito, Brasil afora. É isso que os bispos têm feito nas visitas pastorais. Essas experiências, elas ocorrem aqui no Nordeste, elas ocorrem no Centro-Oeste, no Sul, claro. Ocorrem. Os bispos, é como um projeto da nova evangelização e também aquele sair onde o povo está, do documento de Aparecida. Isso é belíssimo. Mas há outras particularidades também aqui dessa igreja do Nordeste. Por exemplo, a carreata da qual o senhor tomou parte. Nem todo bispo consegue fazer isso nas dioceses onde toma posse. São características de regiões, eu diria, um pouco mais rurais, mais interioranas, não é? Eu acho que o Nordeste é uma das regiões mais religiosas, né? Do Brasil, de vivência religiosa católica no Brasil. É o Nordeste, né? O povo nordestino. Acho que pela própria vida sofrida em muitas situações, faz com que o povo busque mais a Deus, busque mais a religião. Sinais fortes, sem dúvidas, né? O pobre, o simples, o sofrido, não é que seja assim o Nordeste inteiro, mas digo, em todo canto tem, né? Mas eu creio que eles buscam a Deus, têm mais sede de Deus, né? Porque o que possuem de mais importante é a fé, né? Não é o dinheiro, não é o poder, não é a fé. Então isso é o que eles têm de mais. E aí nós, bispos e padres, temos que saber fazer esta leitura para respeitar a religiosidade popular. Tanto as conferências episcopais latino-americanas, né? Aparecida também falou disso, da questão realmente de respeitar estas manifestações populares do povo, esse jeito do povo, né? Então,
tudo isso, eu creio que no Nordeste é mais forte. Eu digo porque também a minha experiência de igreja toda a vida foi no Nordeste. Não posso nem falar muito das outras regiões, mas eu acho que essa questão do carinho pelo padre, pelo bispo, eu lembro que em várias situações, nas visitas pastorais, nas missas, claro que isso a gente não... Isso, de certo modo, me humilhava, me colocava pequenininho quando eu ia passando e as pessoas iam tocando na minha veste e se benziam, né? A fé do povo na pessoa do bispo, na pessoa do padre. Então, aquele respeito, né? E se benze, e pede a bênção, e toca nas vestes, né? Isso é uma coisa que você vê muito no Nordeste, né? E eu acrescentaria, eu concordo com o senhor que no Nordeste é muito forte, talvez seja uma das regiões onde esses sinais são mais fortes, mas andando um pouco nessas regiões outras do Brasil, sobretudo os interiores, ainda há bastante a valorização desses sinais da fé. As pessoas mais simples, mais interioranas, ainda vivem isso de certa maneira. Sei que aqui no Nordeste é um rico, é uma concentração muito mais forte ainda de tudo isso. E a responsabilidade nossa em tudo isso, de bispos e padres. Agora, a preciosidade é a gente poder, inclusive, mostrar tudo isso, porque isto é uma riqueza para a fé das pessoas. Não é? E o documento de Aparecida fala exatamente em valorizar tudo isso. O senhor falava também aqui de trabalho pastoral, de linha pastoral de trabalho, e eu quero puxar aqui dois. Sei que todas as dioceses e arquidioceses, elas têm sempre o seu plano pastoral, mas eu quero puxar dois deles aqui, dois aspectos apenas, ou dois polos. O trabalho com a juventude e o trabalho com as famílias. Como o senhor pensa no seu governo pastoral, desde apropriar, aqui também o senhor tem isso no coração. Eu acho que são dois focos importantes, dois do Evangelho, não é? A priorizar, digamos, a pastoral da juventude. Isto, creio que não existe plano pastoral nenhum em nenhuma diocese do Brasil, ou até do mundo, que a Santa Sé, por exemplo, os documentos, essa questão da priorização da pastoral da juventude, até porque os jovens estão ausentes nas nossas igrejas, nas nossas assembleias. Eu percebo. Quando o senhor fala pastoral da juventude, o senhor diz um trabalho em geral com os jovens. Claro. Não só aquele grupo específico que existe hoje no Brasil inteiro de pastoral da juventude. Não. Aí eu digo de atendimento à juventude, pastoral, de presença da igreja no mundo jovem, no mundo da juventude, que é um grande desafio. Os jovens realmente... Inclusive, cresce muito o número... No Brasil, as pessoas se preocupam, uma outra pessoa, porque os evangélicos tal avançam, mas hoje avança muito mais o número, segundo o IBGE, né? Muito mais o número de pessoas sem religião do que nas igrejas evangélicas, né? Cresce muito mais, sobretudo na juventude. A juventude diz assim, eu acredito em Deus, alguns jovens, eu acredito em Deus, mas não quero saber de religião. Isso é muito forte hoje no Brasil. E a gente vai percebendo a ausência dos jovens nas nossas assembleias, e isso deve nos preocupar, e tem que ser uma prioridade. A evangelização da juventude tem que ser uma prioridade em todos os... Eu creio que aqui na Arquidiocese certamente é. Eu ainda não tive acesso, né, digamos assim, ao plano arquidiocesano de pastoral, porque na verdade nós vamos agora, todas as dioceses no Brasil, estão aguardando as novas diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil para, a partir daí, também construir o seu plano diocesano de pastoral. E eu creio que aqui na Arquidiocese a prioridade em relação à juventude e à família certamente está presente, não é? Mas o mundo da juventude é um mundo realmente diferente, ou a realidade da juventude. Não é fácil entrar neste mundo, até porque a juventude está dividida em tribos, digamos assim, né? Tem aquela tribo da igreja. Então é como se os jovens dissessem, não, ali é a tribo da igreja, não, ali é a tribo não sei de quê, ali é tal. Entendeu? Então, alguns jovens não se veem no mundo da religião, no mundo religioso. Nós precisamos, então, apresentar a igreja, o evangelho, né, de uma forma jovem. Isso o Papa Bento XVI, né, nos ajudou
nesse sentido de compreender um pouco digamos assim, o rosto da juventude, né? Isto é, buscar o jovem onde ele está, no mundo da arte, da música, no mundo universitário. Mas este, eu digo, que é um dos maiores desafios hoje da igreja, mas também isso é um desafio, e o desafio não deve realmente nos desanimar, pelo contrário. Sim. Né? Então, é possível animar a juventude. Eu, por exemplo, assim, não tenho dificuldades com a juventude, né? Por onde passo, assim, busco realmente estar nesse contato com os jovens. E é possível, sim, não podemos animar. Da mesma forma, a família, né? Até porque os jovens... Podemos deixar para o próximo bloco para falar de família? Claro. Porque quando falarmos de família, eu vou pedir ao senhor que nos dê a sua visão sobre o trabalho hoje que é feito por grupos de casais diversos, pastorais familiares, grupos de casais diversos, movimentos familiares, há tanta coisa sendo feita, e ali há um grande foco de urgência, mas ao mesmo tempo uma beleza muito grande do que a igreja vem fazendo, né? Claro. É muito bonito sobre a família. Bom, a gente para aqui agora, neste bloco do Além da Notícia, vai a um intervalo bem rápido e voltamos já na sequência da conversa com o arcebispo de Vitória da Conquista, na Bahia, Dom Vítor Aguinaldo de Menezes. Não sai daí, já a gente fala sobre missão também. Eu quero ouvir exatamente sobre a experiência grande que Dom Vítor tem exatamente no campo da missão, pensamento sobre missão, missão com jovens, missão com casais, missão com a infância também, dentro de instantes. Muito felizes nesta noite, diretamente de Vitória da Conquista, na Bahia. Veja a noite de Vitória da Conquista na Bahia, aí na tela da Canção Nova, agora aqui no Além da Notícia. Que bonito, que bom estarmos aqui conhecendo vida de igreja, e vida de igreja Brasil afora. A gente vai conhecer outras ao longo do nosso ano de 2025. Mas aqui agora, neste último bloco, já estamos aqui com Dom Vítor Aguinaldo, arcebispo metropolitano, que recentemente assumiu a Arquidiocese de Vitória da Conquista. Este último bloco, eu quis desejá-lo para apresentarmos um pouco da história, da bela história de uma igreja particular no Brasil, esta Igreja de Vitória da Conquista. Por isso, estou trazendo aqui alguém que é um especialista, poderia assim dizer, na história da Igreja de Vitória da Conquista, e que estará conosco aqui agora neste último bloco. O padre Gerson de Jesus Bittencourt, que é pároco de Nossa Senhora das Candeias, aqui em Vitória da Conquista, e que foi o administrador diocesano até a chegada de Dom Vítor Aguinaldo. Padre Gerson, eu gostei tanto de ouvi-lo, sempre efusivo, alegre naquele dia lá da posse de Dom Vítor. O senhor é sempre assim, alegre e efusivo? Realmente, o encontro com Jesus Cristo nos deixa assim, né? E eu estou muito feliz de estar aqui nesse programa, e mais feliz ainda por você estar fazendo esse programa aqui em nossa arquidiocese. Muito feliz pela Canção Nova, muito feliz pela missão da Canção Nova aqui em nossa arquidiocese. E aproveito também para agradecer por ter transmitido a posse do nosso arcebispo para todo o nosso Brasil. A gente ficou muito feliz. Mas vamos lá, e o senhor conhece tão bem a história dessa igreja que eu pensei assim, o último bloco do nosso programa. Hoje eu vou pedir ao padre Gerson que nos diga, embora Dom Vítor já seja aqui da região e conheça, mas o que o senhor pode dizer dessa igreja que ele está assumindo agora para ele, não é? Que igreja é essa que ele está tomando agora em suas mãos e em seu coração? Dom Vítor está chegando numa terra de muita fé, numa terra de muito acolhimento. Não só a cidade de Vitória da Conquista, mas todas as 20 cidades que compõem a nossa arquidiocese acolhem pessoas de fora, pessoas que vêm para aqui e começam novamente a sua vida. Então, uma cidade de fé, uma cidade de acolhimento e também uma cidade que tem uma espiritualidade mariana magnífica. Então, Dom Vítor, ele vai experimentar isso. Vai ter muitas vitórias de fé, muitas vitórias de amor, porque ela realmente abre os caminhos para nós. Quais costumes, quais festas esta arquidiocese aqui tem e que enriquece a vida do povo? Olha só, nós temos na cidade e também na arquidiocese a festa de Nossa Senhora das Vitórias, 15 de agosto. É uma maravilha. Toda a arquidiocese se encontra aqui. Outra festa muito querida é a festa do Divino, em Poções. É uma festa também que tem uma repercussão regional
impressionante. E outra festa é a festa de São José em Tapetinga. Então essas três eu penso que resume a nossa espiritualidade arquidiocesana. Outras atividades diversas, pastorais, número de pastorais, grupos, movimentos, serviços que compõem essa arquidiocese. Graças a Deus temos a infância missionária, nós temos a juventude missionária. Ainda bem que você já encontrou pronta aqui. Então ele chega em casa, né? Temos também os grupos de família, temos também as comunidades de vida. As pastorais são imensas, né? De maneira muito especial as pastorais sociais. Então é um leque muito grande de evangelização. Então realmente o abraço da evangelização é muito forte em nossa arquidiocese. Eu vou perguntar ao senhor e pedir ao Dom Vítor o que ele pensa também. O senhor, quando apresentou esta arquidiocese na posse de Dom Vítor, o senhor disse é um grande polo educacional, de saúde e de comércio varejista. Como é possível evangelizar esses polos? Sim, isto é importante. Evangelizar hoje não é a grande cidade, né? Evangelização urbana. Né? Olha, eu creio que hoje é um dos grandes desafios, né? Por exemplo, evangelizar o mundo da cultura, o mundo da política, o mundo da educação, né? O mundo também da juventude, como pensamos. E eu creio que eu acredito muito nos pequenos grupos, nas pequenas comunidades. Eu sou realmente, digamos, adepto das pequenas comunidades eclesiais missionárias. Inclusive, as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja nos trazem realmente este desafio da criação de pequenas comunidades. Então, as pequenas comunidades, alguém me disse assim, mas isso é coisa ultrapassada. Entende ali, não sei, em relação a outras experiências, né, de comunidades. Ou pensa essas pequenas comunidades para o mundo rural. Não é para o mundo rural. Não é digamos, um modelo de evangelização para uma igreja rural, de forma nenhuma. Então, eu creio que as pequenas comunidades na universidade, de reflexão bíblica, né? As pequenas comunidades no mundo da política, com aqueles políticos que realmente se dizem católicos, né? Pequenas comunidades hoje nos grandes, nos prédios, né? Nos edifícios, que é uma das grandes dificuldades na grande cidade é você evangelizar nos grandes edifícios, porque as pessoas estão isoladas, fechadas e tal. Criar ali também pequenas comunidades, 2, 3, 4, 5 pessoas. Condomínios, os né? condomínios, 3, 4, 5 pessoas que se reúnam. Esse é um dos motivos. E os meios de comunicação, né? Os meios de comunicação são essenciais para evangelizar hoje nestes ambientes. Mas aquele contato, né, mais pessoal, eu creio que uma das possibilidades é esta das pequenas comunidades. E outro é realmente a igreja buscar maneiras, modos de se fazer presente. Tem também em muitas universidades os grupos de oração, nas comunidades. Então, há como realmente evangelizar. E é isto que, com a arquidiocese, nós vamos discutir, né? Quais são os desafios, os grandes desafios da evangelização e quais métodos a gente pode usar para chegar. E eu dizia da posse, né? Falava na posse, desta questão de buscar métodos novos, que não é uma coisa minha, isso já está na Evangelho Anunciando, isso de Paulo VI, já está também na Evangelho Gaudium do Papa Francisco e tantas outras assim, documentos da igreja e tal, das conferências episcopais latino-americanas, da própria CNBB, esta questão da busca de novos métodos. Isso o João Paulo II realmente explorou bastante, esta importância de buscarmos, né, estes meios novos, abandonar aquilo como desaparecido, aquilo que envelheceu, aquilo que já não serve, buscar métodos novos de evangelização. Agora, tudo isso parte também digamos assim, do ardor missionário de cada um. Porque se o bispo não tem esse ardor, se o padre não tem, se os padres não têm, se os leigos não têm, não adianta inventar ou criar nada disso, porque não funciona. Então, uma das primeiras coisas que nós temos que fazer é animar os animadores. Fazer com que realmente os leigos, os padres, o bispo, todos nós sejamos
picados, digamos assim, pelo vírus, né? Ou infectados, melhor, infectados pelo vírus da missão. Né? Isto é importante. Se não for realmente por aí, fica muito difícil. Mas está aí o desafio, o grande desafio de evangelizar a grande cidade. Eu fico pensando em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, meu Deus, Salvador. Enquanto ontem o Padre Gerson falava também do grande polo comercial de comércio varejista que é Vitória da Conquista, eu ficava imaginando na dimensão de Brasil, e tem uma pastoral nova na igreja que está surgindo e rapidamente crescendo. Não sei se já chegou aqui, está para chegar, a pastoral do empreendedor, que é justamente dedicada aos comerciantes, aos empresários, micro, médio, grandes empresários. Eu escutei o fundador, Frei Rogério Soares, mercedário, dizer: é preciso uma pastoral para o empreendedor também, especialmente onde há um forte polo comercial, não é? Olhar para todos os lados, é um desafio da igreja em geral, não é? E é verdade, porque Conquista está tendo uma explosão de condomínios. Uma explosão de condomínios, né? É uma cidade pujante. E também, por ser um polo educacional, muitos jovens vêm para a Vitória da Conquista. A nossa paróquia mesmo das Candeias é uma paróquia que acolhe muitos jovens das cidades circunvizinhas. Então, realmente, essa é uma pastoral urbana que nós precisamos enfrentar de frente. Muito trabalho pela frente, né, Dom Vítor? Muito trabalho pela frente, mas eu não estou, digamos assim, chegando para fundar, digamos assim, a arquidiocese ou a igreja aqui neste... Não, eu venho para somar, né? Existe todo um trabalho, toda uma história bonita, né? Aqui estão os meus predecessores, tudo gente boa, viu? A galeria... Quem já morreu está no céu, quem não morreu ainda está esperando o céu. Mas de qualquer modo, eu acho assim, eu venho exatamente para somar. Tem um trabalho lindo, toda uma história. Eu estou chegando, então eu devo respeitar a caminhada e aos poucos ir me introduzindo aí nesta caminhada e começando a caminhar com eles. Eu creio que esta é a saída e vamos, como eu dizia, aquilo que for necessário mudar, vamos mudar juntos, pensar juntos, ver, programar o que é que nós podemos fazer para mudar. Né? Padre Gerson, rapidamente, o senhor conheceu quantos desses bispos todos que estão na galeria aqui desde 1958, que foi o primeiro bispo de Vitória da Conquista? Menos o primeiro. Só não conheceu o primeiro? Quem é ele lá? Dom Jackson. Dom Jackson Berenguer Prado. Berenguer. Que foi o fundador da nossa diocese. Sim. Nossa diocese. Este bispo fundou 3 dioceses, um herói. Ele fundou a Arquidiocese de Vitória da Conquista, a Arquidiocese de Feira de Santana e a Diocese de Paulo Afonso. Morreu como bispo emérito de Paulo Afonso. Um grande missionário. Sobre o segundo, o senhor conheceu? O que pode dizer dele? Dom Climério Almeida. Adolescente. O senhor é adolescente? Adolescente na época dele, né? Ele governou até 1981, de 63. Jovem, né? Sim. E ele tem na nossa memória de que é um homem bom, um homem de Deus, deixou um legado de santidade muito grande entre nós. Inclusive, ele veio de Jequié. Isso. Ele foi pároco na paróquia, na época na paróquia de Jequié, que não era diocese ainda, e eu depois fui pároco também na catedral, que hoje é a catedral onde ele foi pároco, né? Então, Dom Jacques Berenguer me crismou, né? Quando ele era bispo de Paulo Afonso, na região, como meus pais moram na região. Ele crismou, senhor? Foi. Olha só. O Climério, então, foi eu sucedi anos depois na catedral em Jequié, né? Depois o Dom Geraldo Lírio, Dom Celso, eu conheci muito Dom Celso nos encontros. Muito bom, engraçado, gente boa, um grande missionário. Para muitos aqui é o bispo, né? O bispo é ele. Depois que alguns bispos marcam tanto, né, que depois de alguns anos o povo ainda continua, né, lembrando daquele como Mas ele ficou 20 anos. 20 anos. Entre nós. Dom Geraldo Lírio, todo mundo, quem não conheceu Dom Geraldo Lírio, um homem realmente extraordinário, morreu há pouco tempo, foi presidente da CNBB, Celan, um capixaba sim, daqueles, né? O Celan. Depois o Dom Pepeu, está até comigo, hospedado esses dias comigo, um grande homem também, ficou 11 anos, né? E o Dom Josafá começou um trabalho, ficou pouco tempo, 4 anos, e foi então para a Arquidiocese de Aracaju, onde eu preparei, né, como administrador apostólico da Arquidiocese, preparei
a ida, eu não sabia que seria Josafá, e como ele foi eleito, só não esperava que eu viria. Porque foi uma troca assim, né? Um negócio... O pessoal brinca assim, se já era, por que não fizeram isso logo? Diga, não, porque não é assim, existe um processo todo, né? Então, também um grande bispo, sem dúvidas. Agora está aqui um pobre bispo do interior, né? Como arcebispo, vamos ver. Mas que bonita essa ligação do senhor com os dois primeiros. Os dois primeiros e os outros eu os conheci todos. Sim. Então, eu não sei se vocês têm observado isso, mas recentemente nós temos descoberto no Brasil, ou tem vindo à luz no Brasil, a história de padres e bispos muito santos e que estão sendo agora propostos para causas de beatificação e de canonização. Tem crescido cada vez mais isto. Quando eu escuto aqui falar de alguns, por exemplo, Dom Climério, com fama de santidade, a gente sabe que no Brasil inteiro isso está espalhado em todas as dioceses. Meu sonho é esse, um dia eu também ser. Deus queira. Todos nós, né? Que seja o nosso sonho de todos sonho. E o sonho dos espectadores também, né? É verdade. Chegar à santidade. Chegar à santidade. Sim. Gente, olha, foi muito agradável. Quero agradecer enormemente a acolhida de vocês, esta receptividade aqui, Vitória da Conquista, um povo amabilíssimo. Tenho certeza que o senhor será muito feliz, muito amado por este povo, também porque percebo o seu coração muito dilatado também para se doar a este povo. Êxito na sua nova missão, que Deus lhe dê toda a graça, toda a capacidade para atingir os objetivos que o céu tem para esta terra aqui de Vitória da Conquista. Muito obrigado a você, muito obrigado à Canção Nova, também por ter transmitido a posse e transmitido a celebração eucarística. Tem aqui uma sede, uma casa de missão. Uma casa de missão, né, há muitos anos. Quantos anos? Já há quantos anos? 28. 28 anos, né? Temos uma rádio aqui, 90.9 FM, a nossa TV é 23.1 FM em Vitória da Conquista. Pois é. Então, a Canção Nova está bem presente em Vitória da Conquista. Espero contar com vocês também para me ajudarem, para nos ajudarem na evangelização, continuar ajudando na evangelização dessa arquidiocese. Então, agradeço muito a Canção Nova por tudo. E em nome da Canção Nova, eu já posso dizer também, ocupe o seu espaço aqui na nossa rádio, viu? Por favor. É todo seu. Tamo junto. Padre Gerson, obrigado também, prazer conhecê-lo, estar aqui com o senhor, toda a acolhida. Vou pedir, por favor, Dom Vítor, vamos terminar com a bênção de Deus? Isso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vocês, todos aqueles que nos assistem neste momento, que nos ouvem, e que esta bênção permaneça para sempre. Amém. Rezem por nós. Amém. Os nossos câmeras foram pegos de surpresa agora quando a gente levantou, mas deu tudo certo, né, gente? Olha, obrigado a vocês, a equipe de Aracaju, Sergipe, que veio aqui para estar conosco em Vitória da Conquista nestes dias. Foi um prazer enorme trabalhar com vocês, meninos. Agradeço enormemente toda a Arquidiocese de Vitória da Conquista, aos auxílios todos que nos foram possibilitados para fazermos essa entrevista, as transmissões todas. Deus abençoe ricamente Vitória da Conquista. E a você que esteve conosco até agora, o nosso muito obrigado também. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos de volta com um novo Além da Notícia. Boa noite e até lá.